Filme número 135 que Ariel Selba conta pra você. É verdade, 135 filmes já contados aqui no meu canal. Procure pelos demais, possivelmente um que você goste já esteja aqui presente. Também sugira filmes, algum que você queira que eu traga, que eu assista primeiramente e depois traga a resenha pra você. O número 135 é um filme diferente pela seguinte situação. Ele é espanhol. Acredito que seja o primeiro filme espanhol que eu assista na minha vida. Talvez, mas realmente não me lembro e não encontrei versão em inglês, que é a língua que eu prefiro assistir, então assisti ele no espanhol mesmo, que não deixa de ser algo muito bom, legendado, claro, no nosso português. Na verdade, prefiro assistir no inglês, no modo de dizer, no sentido de que normalmente os filmes de sucesso eles são na língua inglesa, mas na verdade eu gosto de assistir o filme na sua língua original. Então, como esse aqui é espanhol, fiquei com esta opção de assistir no espanhol, apesar de não ter encontrado nenhuma versão dublada, nem em inglês, nem em português. O nome do filme em inglês é Time Crimes, no espanhol, o original então é Los Cronocrímenes, é isso? Não sou muito bom no espanhol. No português então ficou Crimes Temporais, filme lá de 2007. Tema, viagem no tempo. Se tem viagem no tempo, com certeza eu gosto de assistir, é o meu tema preferido para o cinema. Vamos iniciar aqui trazendo o enredo deste espetacular filme, eu já antecipo isso para você. O longa espanhol começa numa sequência de tirar o fôlego. Sem fornecer maiores explicações, a trama nos apresenta Héctor, um homem de meia idade, bem casado com a sua esposa Clara, que, curioso com a imagem de uma mulher se despindo, visto através do seu binóculo, decide verificar o que se trata lá no bosque próximo à sua casa. Quando vê a mesma mulher desacordada, ele se aproxima e acaba levando uma tesourada de um homem desconhecido com o rosto coberto de bandagens. Confuso e amedrontado, Héctor foge até um edifício próximo para se refugiar e acaba descobrindo que se trata de uma estação de pesquisas que envolve isso mesmo, viagem no tempo. Nosso protagonista é um daqueles que a gente não imaginaria nunca num filme de viagem no tempo. Enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Um cientista, então, muito suspeito, que surge do nada, inclusive este cientista é o diretor do filme. Recomenda, então, que Héctor entre num estranho artefato para se esconder do seu algoz, sem este saber que ao sair da máquina voltará exatamente no tempo onde se iniciaram os acontecimentos do roteiro. Já é legal, né? Com certeza já rende um bom filme só essa parte aí. Esses primeiros 20 minutos são responsáveis por criar um alto clima de suspense e de delimitar a eficiente atmosfera da trama, capaz de prender o espectador que fica confuso e ao mesmo tempo interessado no desenrolar dos acontecimentos. Trazer aqui a ficha técnica do filme, depois as minhas impressões e também a minha nota. O filme é dirigido então pelo Nacho Vigalondo, diretor, e também atuou nesse filme como cientista, como já citei anteriormente. Temos estrelando o Cara Elejalde, é isso? Infelizmente meu espanhol não é dos melhores, espero ter acertado aqui o nome dele. Também tem o próprio diretor que eu já citei, tem a Candela Fernandes e tem a Bárbara Goenaga. Belíssima Bárbara Goenaga, né? Nos rende cenas muito interessantes. Também temos aqui a duração, é 92 minutos, feito lá na Espanha, como eu disse, linguagem então espanhol. Foi gasto nele, olha só, orçamento baixo, 2,6 milhões de dólares. Arrecadou pouco, 564 mil dólares. Esse é aquele tipo de filme que não faz sucesso no seu lançamento, mas depois a cultura cult, né, acaba abraçando o filme. Foi o que aconteceu com mais um. Aconteceu com esse aqui também, o Chrono Crimes. Vamos lá então, trazer os detalhes, que são vários que eu separei aqui para você. Primeiro, né, quem nunca pensou em viajar no tempo, poder mudar o passado? Se você é um mortal aí que nunca pensou nisso, considere-se diferente. Tenho certeza que todo mundo já, talvez não tenha pensado no sentido de entrar numa máquina do tempo ou algo assim, né? Mas todo mundo pensa, me arrependi de tal fato, se eu pudesse mudar, né? Enfim, nesse sentido. E aqui ele pode mudar, e cada mudança gera as consequências, como típico nos filmes de viagem no tempo. Apesar que aqui ele tenta repetir sempre os mesmos fatos para que não cause problemas.
ele logo se toca desse detalhe que é muito importante. Justamente para que os outros eus, né, o Hector 2, 3 e 4, não fiquem lá com ele no mesmo momento, né? Precisa acontecer os fatos, ele precisa ir até onde foi anteriormente para que, digamos assim, o outro Hector suma, desapareça, volte no tempo novamente. Porém, gerando, no meu entendimento, um looping infinito. Enfim, esse filme, já vou antecipar pra você, é daqueles que você termina de assistir, depois eu comento sobre isso, e não sabe o que aconteceu, fica confuso. Isso é legal no cinema, né? Sem dúvida. Bom, como eu já disse, baixo orçamento, então não tem nenhum efeito especial, difícil imaginar um filme de viagem no tempo que não tem efeito especial, né? Porém, mesmo assim, com isso eles conseguiram fazer uma excelente obra. É o tipo de filme que fizeram muito com pouco, porque a ideia é simplesmente sensacional. O roteiro, ele infelizmente é mal desenvolvido, mas como eu disse, a ideia é genial, e essa ideia aí leva tudo nas costas. Mesmo o roteiro não sendo aquela perfeição, a ideia do filme, as cenas, o suspense, você fica imaginando o que vai acontecer, as minhocas na cabeça, você não entende muitas coisas. É um filme que merece ser assistido novamente, e um dia eu faço isso. É um excelente filme com toda a certeza. Deixa eu separar aqui os pontos negativos dele. Eu vou começar todos com sem entender, porque essa seja a marca registrada desse filme, você fica sem entender praticamente tudo no filme, né? Entre aspas, né? Depende de cada um, né? Mas enfim, vamos lá. Sem entender, então, o começo. O porquê de termos um personagem tão bobo, ele é muito abobado, parecia bizarrice, coisa de filme ruim, coisas assim, né? Um defeito, enfim. Eu caí de paraquedas nesse filme, comecei a assistir, me pareceu que eu estou vendo um filme muito ruim aqui, que eu não vou nem aguentar ver até o fim, enfim, né? Pelo começo que ele nos traz, parece muito... Aí dá aquele preconceito, talvez, nunca tinha assistido um filme espanhol, fui assistir o primeiro e... Só que lá na Espanha é tão ruim assim os filmes deles, você tem essa impressão no começo, principalmente devido ao nosso protagonista, o Hector. Ele é muito bobão assim, não parece um bobo que foi colocado ali proposital, e sim, parece que foi mal feito. Essa é a impressão que eu tive no começo do filme. Mas depois, assistindo, me pareceu, passou esses 20 minutos que eu citei antes, iniciais, né? Parece que isso aí foi proposital mesmo. Colocar alguém que não compreende nada do que está acontecendo, uma pessoa de meia idade, barrigudo, coisas que não são tão comuns em personagens desse tipo, e que vai se ligando, né? Esse nosso personagem vai se ligando nos fatos no decorrer da trama. Então fiquei sem entender esse começo, mas depois, né, tudo foi se montando, as peças do quebra-cabeça. Segundo item que eu fiquei sem entender também são as falas bobas, parece que o roteiro foi feito na chácara do diretor e ele pegou o rascunho mesmo e esse rascunho virou o roteiro oficial do filme. Essa é a impressão que você tem. Então é o baixo orçamento. Quando não tem dinheiro, meus amigos, você sabe que muita coisa deixa de ser feita como deveria. Esse filme aqui com um orçamento alto, meus amigos, faria uma obra-prima, pode ter certeza. Terceiro ponto que eu fiquei sem entender é por que o nosso protagonista não fugiu para a casa dele. Em vez de fazer isso, quando ele levou aquela tesourada, ele fugiu pro outro lado, né? Tomou um susto enorme lá com uma tesourada, não olhou quem era o agressor e saiu correndo para o outro lado em vez de correr para a casa dele, né? Isso aqui fica bem evidente no nosso entendimento. Mas claro, no momento de susto, a gente sabe que as pessoas, o ser humano, toma atitudes inimagináveis muitas vezes. Você só quer fugir daquilo, né? E daí poderia ter sido por esse motivo, mas fica a impressão, estão me acertando aqui com uma tesoura, eu vou fugir para casa, seria a coisa mais óbvia do mundo. Então fiquei sem entender também esse terceiro item, né? Enfim, o filme ele começa então de um jeito bem estranho, parece que você entrou numa furada, mas perto lá do segundo terço, do segundo quarto do filme, mais ou menos, até o final, nos mostra realmente o porquê do filme ser sensacional. Se você é fã também, como eu, de filmes com viagem no tempo, se você é fã de suspense, se você é fã daquele filme que você vai terminar de assistir sem entender tudo, ou às vezes nada, quem for assistir isso aqui não estiver por dentro do assunto de viagem no tempo,
Principalmente isso, com certeza não vai entender nada, né? Então esse é um pré-requisito, ter um pouco de noção. E esse filme aqui aborda bem, ele não deixa bem claro, né? Mas ele aborda um sentido de viajar, porque viagem no tempo existem várias teorias. Uma delas é você voltar e você mudar os fatos. Existe outra teoria que diz que você volta e você não tem poder de mudar os fatos, simplesmente você cria uma nova realidade e a antiga continua existindo, porém sem a sua presença. Aqui nesse filme não fica bem claro, porque ele volta para o início do dia e ele sempre faz com que os fatos sejam repetidos, para que funcione. Essa é mais ou menos a ideia. Porém, no final, ele faz algo diferente. Então, fiquei um pouco na dúvida. Confesso que não entendi muito bem o final do filme. Então, por isso que eu disse, seria interessante assistir. Eu vou fazer isso, assistir uma hora dessa novamente esse filme. Você que gosta dele, comente abaixo, deixa suas impressões, o que você está achando que eu estou falando aqui, estou certo, estou errado, ninguém é dono da verdade, estou apenas trazendo as impressões que eu tive assistindo. Pontos positivos, mostra que a curiosidade pode matar, né? Literalmente, ou machucar você. Nosso protagonista curioso foi lá, se meteu no meio do mato e para verificar o que estava acontecendo e se deu mal. Inclusive essa parte no início do filme não fica bem explicada também. Aquela casa é deles, não é uma chácara, né? Enfim, não sabemos, isso não é explicado. O mato, que ele foi lá verificar essa moça, o que estava acontecendo, será que ele conhecia o local, não? Né? Nada disso nos é explicado, simplesmente ele vai lá, segue uma trilha e chega no local, enfim, né? Então é bastante... não sei se isso é positivo ou negativo, mas é mal explicado essa questão. Outro ponto positivo é a questão do looping temporal desse filme. Ele é interessantíssimo. Por isso que eu falei, né? O roteiro é mal elaborado, é pouco orçamento, não tem efeito especial, mas a ideia, a ideia do looping temporal, a ideia desse filme, ela é um espetáculo. Então, para finalizar, confesso que vários itens fiquei um pouco sem entender, né? Por exemplo, eu não entendi por que ele apareceu na máquina na primeira vez. Depois sim, ele entra novamente na máquina e ele volta. Mas por que o Hector estava lá na primeira vez? Né? Essa parte não é explicada, de onde, pelo menos eu não entendi essa questão, porque justamente o Hector foi quem entrou na máquina, porque quando ele entra na primeira vez no filme, ele já tinha entrado antes, ou ele já tinha saído dela antes. Então fiquei sem entender esse motivo. O desenrolar do filme, Hector fez certo, Hector fez errado, também fiquei boiando um pouco nesse sentido. Você com certeza vai pensar nisso por muito tempo, você que resolver assistir esse filme. Como eu já disse antes, possivelmente você vai terminar o filme e você não vai entender. Daqueles filmes muito complexos, tudo com certeza você não vai entender. 100% do filme, eu duvido que alguém assistindo pela primeira vez entenda. Isso é um charme do filme. O filme fazer você pensar no que aconteceu. Muitas vezes o filme termina, você está no cinema, liga-se as luzes, você vai embora, já começa a conversar sobre outras coisas, enfim. Esse aqui tem o poder, com certeza, de fazer você, no mínimo, perguntar para o companheiro que estiver do lado, e aí, tu entendeu isso, tu entendeu aquilo? Né? Por alguns minutos ou até por mais tempo. Então esse é o charme do filme. Acertaram em cheio. Nota, vamos lá. Vamos dar a minha nota, lembrando que a nota aqui nas críticas de Cinema by Ariel é sempre relacionada à emoção que o filme me trouxe, se ele me deixou preso à cadeira do início ao fim assistindo, e mesmo que eu tenha ficado na cadeira, que eu tenha sentido a vontade de assistir até o final. E esse aqui com certeza faz isso, apesar dos defeitos que eu trouxe. Só pela questão do enredo, dos detalhes que eu citei, negativos, só por isso não vai levar a 6 estrelas, porque esse filme sobre viagem no tempo, como eu já disse, sou suspeito em falar. E esse aqui eu gostei muito, mas esses defeitos então fazem cair um pouquinho a nota. Não vou dar a 6ª estrela, não vou pôr ele no hall dos meus favoritos, mas a 5ª estrela com certeza, 5 estrelas para o Chrono Crime, Crimes Temporais, ou lá no espanhol, Los Cronocrímenes, é isso? Filme lá de 2007, número 135 que eu conto pra você, que eu contei aqui pra você, em Críticas de Cinema by Ariel. Um abraço e até o próximo.